Livre, leve e solto, tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Virou mania, a cada semana um entrevistado diferente e, é claro, assuntos muito importantes só para você. Você que me acompanha no Instagram, WM Livre, leve e solto, no Twitter, W Livre, leve e solto e também no YouTube, você acompanhando o nosso canal Livre, leve e solto. Você participando, interagindo, se inscrevendo, curtindo, compartilhando em todas as nossas redes sociais. E hoje, o meu assunto, meus amigos, vale a pena morar em Portugal? Você que é brasileiro, sonha em morar fora do país. Será que Portugal é a melhor opção? E é por isso que eu trouxe aqui Cris Azen. Ela é a minha convidada no episódio de hoje, podcast Livre, Leve e Solto, falando sobre Portugal. A Cris Azen, meus amigos, ela é influencer, ela é empresária e é mãe. Ou eu tô enganado, Cris? Olá, gente, é isso mesmo. E é um prazer estar aqui, poder falar de um assunto que eu vivi tão intensamente durante 5 anos na minha vida. E eu me mudei com a minha família para Portugal em 2018, né? Então foram muitos anos. Hoje você é mais o quê? Influencer? Você é empresária ou você é mãe? Então, eu sou uma jovem senhora de 42 anos, né? A gente chega numa idade da vida que você já é um pouco de tudo. Hoje em dia, eu sou mais influencer. As minhas filhas já estão um pouco mais crescidas. A mais velha vai fazer 13 anos, a mais nova tem 8. E eu consigo já, por exemplo, estar aqui gravando sem estar presa com a maternidade. Com certeza. E aí a galera deve estar se perguntando, vem cá, por que o Wagner trouxe a Cris Azen? O que ela tem a ver com Portugal? Deixa eu explicar, fazer um breve resumo para vocês entenderem. Ela se mudou para Portugal em que ano? 2018. 2018, ou seja, há 6 anos atrás. Ficou lá por 5 épocas, ou 5 temporadas, né? Tanto faz. Mas e aí, no início foi tudo mil maravilhas. Mas com o passar do tempo, essa situação que era tão maravilhosa, tão fantástica, o sonho dourado para ela, para o marido e para as filhas, acabou se escurecendo. E vários problemas aconteceram. É mais ou menos por aí, né? É isso aí. É mesmo a questão de quando você realiza um sonho, você tem todo um entusiasmo, vem junto com isso. Então, o seu olhar para tudo que está acontecendo é um olhar de entusiasmo. Eu não sei se quem estiver assistindo aqui, responde aí para você que está assistindo a gente, se você já pensou em morar fora. E não só morar fora, mas morar em Portugal. E a ligação que o Brasil tem com Portugal, né? Cerca e pesquisas vão apontar que uns 70% dos brasileiros têm algum grau de parentesco com portugueses, ou seja, muitos ainda têm direito à nacionalidade portuguesa. Então a gente passa pela nossa história. Eu sou carioca, principalmente o Rio de Janeiro, tem muita influência dos portugueses lá na arquitetura do centro da cidade, em várias histórias que passa a família real que viveu no Brasil, e isso sempre me cercou de muito magnetismo. A primeira vez que eu ouvi falar de Portugal, alô, tia da 5ª série, né? Quando você está estudando lá o descobrimento do Brasil e que você ouve falar que existe um outro país lá do outro lado do oceano e que descobriu o Brasil e que são os portugueses. Mas na época era uma coisa muito distante para mim. Eu venho da zona norte do Rio de Janeiro, filha de um taxista, de uma dona de casa, nascida e criada em Irajá City. Mas depois, na vida adulta, eu consegui realizar o sonho. A primeira vez que eu fui a Portugal, eu me mudei com a minha família em 2018. Mas a primeira vez foi em 2016, a turismo. A gente foi lá só passear. Primeira viagem internacional. E eu fiquei encantada, assim, apaixonada, principalmente com a segurança. Eu vou contar uma história que brasileiros que estão vendo aqui vão entender, ver se você concorda comigo. Eu tava lá na beira do Rio Tejo, voltando de um passeio, já era quase 11 horas da noite. Lá de frente pro Rio Tejo, a margem lá, bonito, frio. E tinha uma menina sentada sozinha com um MacBook lá, deserta a rua, escura a rua. Eu falei, essa menina é louca de estar sentada aqui, pode ser assaltada. Aí meu marido falou, Cris, você não tá no Rio de Janeiro. Ela tá aqui de boa. Então essas coisas, principalmente segurança, foi o que me encantou em pensar morar em Portugal. Com certeza. Agora, você está acompanhando o nosso podcast, eu repito, Livre, Leve e Solto, curtindo, compartilhando no Instagram, no Twitter e também no YouTube. Mandando um grande abraço aqui para o Balbinos Costelão. O Balbino tem a melhor costela do Rio de Janeiro. Olha ele aí. Delícia de costela desde 2016. Lembrando que no final do nosso episódio, nós vamos contemplar uma pessoa que vai ganhar
um almoço para 4 pessoas da família lá no Balbinos Costelão. O Balbinos fica em frente à estação do BRT da Praça do Bandolim. Esse é o detalhe. Balbinos Costelão, delícia de costela. Lá você come costela, você come cupim, você come realmente tudo que é de melhor, né? Você gosta de tropeiro, Cris? Gosto muito. Bolinho de feijoada? Sim. Bolinho de costela? Ai, meu Deus, então, a gente falando de comida. Um dia eu vou te levar lá no Balbinos Costelão para você conhecer o Balbinos e também essa fornada que ele consegue mandar para todo mundo. Então, delícias de costela com meu amigo Balbino, lá no Balbinos Costelão. Um outro detalhe importante é que você que está participando do nosso podcast hoje concorre também, e quem está no Instagram sabe muito bem disso. Nós já estamos lá com um post já exibindo nesse mês de março, mês da mulher, com soprazer.com.br. São produtos eróticos, olha ele aí. Sorteio especial mês da mulher, kit com 3 itens do Sex Shop. Soprazer.com.br. Nós estamos oferecendo aqui uma lingerie preta, um kit de pompoarismo e um vibrador com várias intensidades. O resultado acontece dia 27 de março. Você vai lá no Instagram, WM Livre Leve Solto, vê direitinho as regras para participar e quem sabe levar para casa no mês da mulher esse kit maravilhoso. Imagina só o que vai acontecer no final do mês, hein, Cris? Gente, final do mês promete, hein? Ó, a galera... Vibrador com várias intensidades, kit de pompoarismo e uma lingerie preta. Tudo para apimentar ainda mais o seu casamento, o seu namoro. Agradecendo, então, a Só Prazer, www.soprazer.com.br. Vamos lá, voltando ao nosso papo aqui. Sim. Você foi para Portugal primeiro para conhecer e acabou querendo ficar em definitivo. Isso. Como é que foram os primeiros meses? Eu falo que você, quando é imigrante, quando você vai para outro lugar, é um lugar que você... com certeza se desenvolve muito pessoalmente. É recomeçar do zero mesmo. Eu já tinha 36 anos e na época eu já tinha uma vida estabilizada, já tinha trabalhado, a gente tem uma empresa aqui no Brasil, já tinha casa própria. E se desfazer de tudo para começar do zero é mesmo passar ali a ferro e fogo. Então, apesar de ter sido difícil, era muito encantador descobrir tudo isso. Redescobrir as coisas, novos lugares para comer, novos lugares para visitar, como era a matrícula em escola, como era conseguir médico de família. São todos os temas, a documentação que o brasileiro precisa ter. Então era uma descoberta, foram primeiros meses de descoberta. Você foi morar em Braga, né? Braga é a cidade que recebe mais brasileiros ultimamente em Portugal, né? O próprio presidente da Câmara de Braga, que seria o prefeito, já falou em algumas declarações a veículos de comunicação que Braga virou o Braguil. Para você ter noção, é a cidade que concentra, hoje em dia, a maior comunidade brasileira de Portugal. Aonde foi a sua decepção? A minha decepção, pasmem, foi com relação à escola pública em Portugal. Eu sei que é difícil eu falar isso e muita gente vai poder, de repente, me chamar de louca aqui nos comentários, porque o senso coletivo da maioria das pessoas é que o ensino público em Portugal é muito bom. Aí a gente tem que parar para analisar outras questões que são mais importantes para mim. Eu posso explicar. Calma, não comecem aí a julgar antes da explicação. O conteúdo programático, ou seja, a matéria, é mesmo forte, é mesmo muito boa. Ok. Mas as relações interpessoais, a pedagogia... Vamos voltar um pouquinho no passado e pensar num Brasil da década de 40, 50, onde ainda existiam castigos, palmatória... Em algumas escolas em Portugal. É claro que a gente nunca pode generalizar, vou deixar claro aqui, tá? A gente nunca pode generalizar nem todo um povo, nem toda uma escola. Mas na grande maioria das escolas, e eu recebo muitos relatos, né, nas minhas redes sociais, de pessoas de outras famílias que passam por situações assim. A minha filha mais nova, por exemplo, a mais velha, a professora tinha uma régua que chamava de seu ferrugem, e batia na mesa para pedir para os alunos calarem a boca. Cala-te, pá, pá, pá. E a menina chegava em casa reclamando que estava com dor de cabeça. É claro que ela não dava com força na cabeça de um aluno, mas pá, hoje no Brasil é impensável uma professora ter uma régua que fica batendo na mesa, gritando e que dá
tapinha na cabeça dos alunos para ficarem quietos. Isso é comum em escola pública, é isso? É comum em escola pública e não só. As crianças, existem, para quem está pensando em morar em Portugal, é básico da escola pública. O ano letivo ele começa diferente, ele começa em setembro. E não é como o nosso ano letivo aqui, começa em setembro. E existem 3 ciclos. O primeiro ciclo vai da primeira série à 4ª série. Nesse período, as crianças ficam o dia todo na escola. Então, elas almoçam na escola. E existe uma outra coisa que também me decepcionou muito, que é uma questão muito cultural para os portugueses. E eu tenho um avô português, ele até o último dia da vida dele, ele tomava sopa antes do almoço e do jantar. Ou seja, podia estar fazendo calor ou frio, ele tinha que ter a sopa antes. Hábito português. E nas escolas não é diferente. Mas criança brasileira que chega em Portugal e não tem esse hábito, é obrigada a comer a sopa, mesmo que ela não queira. Bom, a minha filha era obrigada a comer a sopa e vira e mexe ela contava algumas histórias que não aconteceram com ela, mas que aconteciam com um amigo, por exemplo. Mas não acontecia só com ela, né? É com só para todos. entender, com todos. É com todos. Então, por exemplo, se tivéssemos aqui falando de uma imigrante italiana, essa criança também passaria pela mesma situação. Sim. Polonesa, Sim. Belga, de qualquer Isso país. é com os próprios portugueses. Tem crianças portuguesas que não querem comer a sopa e são obrigadas. Mas são obrigadas de maneiras que, a ponto de segurar a boca da criança e enfiar a colher na boca da criança. São atitudes mesmo violentas. Mas não é crime? Em Portugal, não. Podem dizer que é, mas isso acontece... Podem dizer que a professora não pode fazer isso, mas isso acontece cotidianamente nas escolas em Portugal. Tentar maneiras de obrigar a criança a comer a sopa. Aí algumas pessoas falam, mas aí de tanto obrigar, ela vai acostumar e vai comer a sopa mesmo. Vai, é claro que vai. São essas questões que fogem do conteúdo programático que me decepcionaram na escola pública em Portugal. E os pais portugueses, o que falam? Eu vou ilustrar com histórias que eu vivi. Primeiro dia de aula, a gente pôde entrar na sala de aula e as crianças têm lugar certo. Aí a professora falou, olha, vocês já vão ver onde seus filhos vão sentar, os pais fiquem no fundo da sala. A gente ficou no fundo da sala. Aí tinha uma menininha sentada na mesa da frente, assim, com eu não lembro mais se era um ursinho ou uma boneca, era alguma coisa de pano. E a menina estava agarrada naquilo, obviamente parecia que estava assustada, tensa com aquele primeiro dia. E a professora falou assim, dá-me cá, dá-me cá. Aí a menina fez menção de que ia chorar. Desculpa o termo, mas em Portugal também fala-se muito palavrão. Aí ela falou, vai chorar, vai chorar. E falou um palavrão e pegou a bonequinha da mão da menina que começou a chorar. Eu fiquei no fundo da sala, assim, que eu olhei pra cara do meu marido, eu fiquei sem ação. E as outras mães riram. A mãe da menina falou, isso mesmo. E riram-se. Aquilo era um momento que foi extremamente constrangedor para a criança, que você poderia esperar um momento, um tom desnecessário, sabe? Mas, por exemplo, você não acha que isso é um conceito do país? É um conceito do país. Pode ser errado nos nossos olhos. Sim. Né? Mas para eles é uma coisa normal, natural. Sim, mas é a tecla que eu falo... que quando eu fui para Portugal, eu nunca tinha encontrado um conteúdo que falasse, que abordasse esse lado B de Portugal. Você sai do Brasil de uma realidade de uma criança que estudou em escola particular a vida toda, de uma classe média, e você sai com tudo que você teve de experiência. Você nunca ouviu falar. Todo o conteúdo que eu já tinha visto e o meu senso coletivo, assim, o que eu imaginava é que a escola ia ser muito parecida, como falam que é muito boa, ou seja, é boa em todos os sentidos. E não só. Outros episódios, por exemplo, que eu entendia durante uns anos, que era senso de responsabilidade da minha filha, eu falava assim, nossa, que bom, né? A Vitória tá criando um senso de responsabilidade, porque ela se preocupa em fazer as tarefas de casa, ela tá... Pô, que legal. Isso em Portugal foi muito positivo. Até um dia, né, eu comecei a compartilhar a vida na internet, no meu Instagram, no meu canal do YouTube. E eu recebia convites para ir a alguns restaurantes, como esse que a gente acabou de anunciar aqui, que me deixou com vontade, com fome, inclusive. A gente estava num restaurante desses que era parceria de divulgação minha.
E daqui a pouco foi passando a hora, 8h30, 9 horas, a Vitória começou na mesa. Mamãe, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir pra casa pra fazer o dever de casa, eu tenho que ir pra casa pra fazer o dever de casa. E ela teve uma crise, um ataque, ela começou a chorar. Eu tenho que ir embora, porque eu tenho que fazer o dever de casa, não sei o que. Um desespero. Eu pedi pro meu marido encerrar a conta lá e fui pro carro com a menina pra conversar, esperei ela se acalmar. Falei, Vitória, a gente vai pra casa, dorme, amanhã a gente acorda mais cedo, você faz o dever de casa. Só no outro dia que eu fui conversar com ela, filha, aquilo que aconteceu ontem, por que você ficou tão nervosa? Se você não fizesse o dever um dia ou fizesse mais tarde. Não, mamãe, porque se eu não fizer o dever, a professora me deixa fora da sala, ela diz que eu sou parva, ela... O que é parva? É perguntar assim, és parva ou o quê? É burra ou o quê? No sentido de você é uma pessoa burra. E o resto da turma todo vai ficar me zoando. São coisas que pro Brasil é impensável. O tato em Portugal, culturalmente, é bom que você vá para Portugal sabendo. Porque na verdade, o que acontece, meus amigos? Eu tô aqui com a Cris Azen, ela é influencer, ela é empresária, é mãe, né? E ela tá contando aqui um outro lado, o lado obscuro de Portugal. Todo mundo conhece Portugal. Eu já fui lá várias e várias vezes, ela morou durante 5 anos. Só que quando ela chegou em Portugal, ela tinha apenas a imagem que sempre foi vendida de Portugal. E essa imagem não é totalmente verdadeira. É também, mas existe também esse outro lado. Ela está falando do lado educacional, da forma que a filha e a outra filha eram tratadas nas escolas públicas, né? Porque você, quando vai para fora do país, você acaba recorrendo diretamente à escola pública. Agora, por exemplo, você, com seu marido, 2 adultos, vocês sofriam preconceito? Então, o meu marido, ele nunca sofreu preconceito. Eu sentia uma forma de tratamento diferente se eu abrisse a boca para falar. E iam perceber logo que eu sou brasileira, então a maneira de tratar era diferente. Por todos? Não. Sempre? Não. Todo dia? Não. Mas em algumas situações eu percebia esse tratamento diferente. Então eu até me esforcei para aprender a falar português de Portugal, para tentar passar normal na rua, ter um atendimento o mais próximo do normal. O jeito do brasileiro, né, que é muito falante, gesticula bastante, muito amável, irritava os portugueses? Sim. Irrita? É questão cultural europeia, eu acho. A gente é um povo mais aberto, né? Que fala mais alto, que tem uma linguagem, o nosso português do Brasil, a nossa língua portuguesa do Brasil. A gente abre bem a boca para falar, o som já sai mais alto. Você chega num restaurante em Portugal, a Espanha nem tanto, eu rodei um pouquinho por ali, mas você chega em Portugal, o restaurante está mais silencioso, as pessoas estão falando mais pra dentro. E você tá com amigos, quando você vê, você tá falando alto, você tá rindo alto, você tá gesticulando demais. E daqui a pouco você tá vendo os olhares, assim, meio que você percebe que tá incomodando. Até na praia, em momentos de verão, que brasileiro adora se juntar, fazer um lanche, fazer uma farofada na praia, você percebe os olhares de pessoas incomodadas ali com aquele barulho, com aquela agitação brasileira. Por exemplo, em casa, ouvindo música, provocava também os portugueses? O jeito da gente curtir música e muito mais? Gente, eu hoje posso falar e falar sobre isso com muita tranquilidade, mas é um assunto é um tema que me doeu muito durante um tempo e não entrava na minha cabeça. Porque, sim, né, eu tenho o hábito de ouvir música enquanto tô lavando uma louça, enquanto tô nos afazeres de casa, né, no final de semana e tudo. E a gente tá falando de uma família, eu e minha família, de 2 crianças que acordavam cedo para ir para a escola e ficar o dia todo na escola, de um casal que trabalhava, ou seja, e que dormia cedo, uma família que dormia cedo para poder acordar cedo para botar as crianças na escola no outro dia. Então, assim, eu nunca dei uma festa na minha casa, eu nunca fiz nada assim que fosse a noite, a madrugada inteira. Mas, sim, ouvi uma música caseira ali e todas as vezes a minha vizinha reclamava e a ponto da polícia já ir na minha porta mais de 10 vezes. Eu sou muito famosa lá em Braga. Toda a esquadra da polícia de Braga me conhece. Porque diversos plantões passaram na minha porta e os policiais têm que ir. Eu questionei, eles têm que ir numa denúncia. Não é como aqui no Brasil, né? Que a polícia é mais ocupada, tem mais coisas mais sérias para resolver. Então, ligou, tem barulho, a polícia tem que ir. Ela para um tempo antes na sua porta, depois ela toca e pergunta, tá tudo bem?
nada de não, nenhuma irregularidade. Eles saíam da minha casa sempre muito educados, dizendo que não encontraram nenhuma irregularidade, mas que tinham que ir. Na época, gente, a primeira vez que a polícia bateu na minha porta, que eu abri a porta e o policial perguntou pra mim assim: senhora, tá tudo bem? Eu falei assim, olha que legal! Aqui em Portugal a polícia vem saber se tá tudo bem com a gente. Porque na minha cabeça não tinha nada de errado dentro da minha casa. E a polícia tava lá, ele chegou a virar de costas pra rir, assim, porque eu nem entendi o que a polícia tava fazendo na minha porta. E aí, foram tantas, mas tantas vezes que eu já passava pelas ruas de Braga. Braga é uma cidade pequena. E eu já passava pelas ruas, via os policiais. Ah, então, doutor Rui, tá tudo, dona Cris e tal. As pessoas já conheciam. Isso era inimaginável de acontecer comigo no Brasil. E aí nós cansamos, né? Eu acho que existe uma coisa chamada que a linha é tênue entre persistência e burrice. É tanta coisa acontecendo que ou você aceita ou você deixa pra lá. Vamos lá. Já falamos de educação, já falamos da relação pessoal com vizinhos e tudo mais. E você, quando abre uma empresa em Portugal, você foi bem recebida ou não? Sim. Nesse sentido, sim. Fui muito bem recebida. É o visto D2, que é o visto de empreendedor. Na época, como é que começou essa história da gente abrir empresa lá em Portugal? Nós fomos a primeira vez a turismo em 2016. Em 2017, nós tínhamos uma startup. A startup ganhou um prêmio de aceleradora aqui no Rio de Janeiro, que dava direito a participar da maior feira de tecnologia que existe, que é o Web Summit. No Web Summit, que a gente tinha direito, ganhou as passagens, um stand lá no Web Summit, surgiram reuniões no Porto e em Braga. Então, a gente foi para uma reunião no PTEC Porto, que era a Universidade de Tecnologia do Porto, e depois fomos na Startup Braga. Lá na Startup Braga, nessa reunião, ele explicou tudo o que a gente precisava para submeter a nossa ideia de startup lá na aceleradora de Braga. Então, a gente já saiu dessa reunião com a relação de documentos que a gente precisava. E ele falou assim, vocês precisam procurar um contabilista, que é contador. Em Portugal é o contador, chama contabilista. A gente procurou no Google um contabilista e com isso a gente teve, assim, foi muita sorte mesmo. Era uma boa pessoa, recebeu a gente muito bem. E esse próprio contabilista nos acompanhou para a abertura da empresa em si. Existe uma coisa chamada Loja do Cidadão. É como empresa na hora que existe aqui no Brasil, você também tem lá em Portugal. E aí começou, né, toda a minha experiência com relação a vistos, com relação a como funciona o funcionamento das coisas, a diferença da nomenclatura das coisas. É por isso que hoje eu falo muito nas minhas redes sociais sobre a vida em Portugal e já ajudei, assim, muitos brasileiros que querem morar em Portugal para saber qual é o tipo de visto que serve para eles. E pelo que você vê, né, nos comentários, pessoas que te mandam perguntas e tudo mais, as pessoas vão com um sonho e se decepcionam, ou as pessoas vão com sonho e permanecem com sonho? Então, existem 3 tipos de brasileiros que vão para Portugal, né? Existe o brasileiro que vai, hoje em dia, mudou muito, que vai para empreender. O cara já tá bem de vida aqui, ele abre uma empresa lá, ele vai para empreender. Ele tem ainda um tanque financeiro para se manter durante uns meses até a empresa começar a faturar. Existe o brasileiro que vai na doida. É aquele cara que compra uma passagem porque Portugal e Brasil têm um acordo de irmandade. Tanto portugueses podem comprar uma passagem e vir passar 3 meses como turista no Brasil, como brasileiros podem comprar uma passagem e passar 3 meses como turista em Portugal. Depois desses 3 meses, você fica numa situação irregular. Mas durante 3 meses você pode estar lá como turista. Então existe esse brasileiro que vai na doida, sem dinheiro, sem visto, sem lugar para morar, e lá se vira, pega qualquer trabalho e se vira. E existe aquele outro brasileiro que também vai para estudar. Depende muito da sua perspectiva. A gente quando fala sobre estilo de vida e sobre realização de sonhos, o que não deu certo para um pode dar certo para outro. Portugal deu certo para mim durante muitos anos. Eu falo que hoje eu vivo o melhor dos 2 países. Há um mês atrás a gente estava lá. A minha sogra mora em Portugal e está super feliz lá. Então, é uma coisa mais de você. Talvez se eu tivesse ouvido falar dos temas que eu ouço hoje em dia, eu não teria passado por coisas que eu passei. Temas que eu mesma abordo hoje em dia, eu não teria passado por coisas que eu passei. Mas, por exemplo, como é que você vai evitar situações como essa? É difícil. Principalmente para o cara que tem filho, que vai ter que colocar numa escola pública, que vai passar por essa situação. É uma coisa que a gente tem que colocar aqui.
Por exemplo, relação interpessoal também é difícil, porque o teu jeito normalmente não vai agradar Exatamente. os portugueses. Então, são duas situações que você vai ter que aceitar ou conviver. Mas aí a gente tem uma questão sobre incomodar os portugueses ou não. A gente também tem três tipos de portugueses. Você tem o português que não tá nem aí pra quem é brasileiro, quem não é brasileiro, a sua nacionalidade, ele quer viver a vida dele, ele vive no mundo dele, no métier das amizades dele, não faz questão de novas amizades, mas ele também é indiferente se você é brasileiro ou não. Existe o português que ama a cultura brasileira, os brasileiros, tem super interesse, nós temos amigos portugueses, tem super interesse nos brasileiros. E tem aquele português que já teve uma má experiência com brasileiro, ou na família dele, o avô dele tomou um golpe de brasileiro, o bisavô dele veio pro Brasil e largou a avó dele em Portugal e nunca mais voltou. Nós somos mal vistos lá? Sim e não. Nós somos mal vistos por esses portugueses que tiveram uma experiência ruim com brasileiros. E aí eu acho que você, quando parte para esse princípio de basear nas suas experiências ruins, você generalizar um povo, não é um caminho legal de você seguir. Não é porque a sua geração teve... Eu tinha uma vizinha que a gente sentada conversando num café no fim da tarde, as crianças estavam brincando, eu desci para chamar minha filha. E a vizinha falou assim, olha, você que é a mãe das meninas, a brasileira? Aí eu, sim, sou eu, prazer. Ah, então, olha, não é nada contra si. Mas é porque meu marido juntou com uma brasileira, tá lá pra França. Parece até que é boa gente, ela falou pra mim, parece até que é boa gente. Você vê que ela já tava ali machucada com uma história ruim. Então, existe um pé atrás, né? E não é como nós brasileiros, acabou de conhecer na fila do pão, você já tá chamando pra ir na sua casa. Porque na verdade, o que acontece? E é um detalhe importante, eu tô aqui com a Cris Azen, influencer, empresária, mãe de família, morou muito tempo em Portugal, 5 anos em Portugal, teve boas experiências e experiências ruins. Tá comigo aqui no podcast Livre, Leve e Solto. Lembrando que você continua compartilhando, curtindo, né, a nossa entrevista no Twitter, também no YouTube, @Livre, Leve e Solto. No Instagram, você sabe, WM Livre, Leve e Solto. No final do programa, lá nos stories do Instagram, nós vamos anunciar o vencedor da promoção do Balbinos Costelão. Coloca o Balbinos aí. Delícia de costela desde 2016. Você pode ganhar um almoço para 4 pessoas no Balbinos Costelão, que fica ali na Praça do Bandolim, em frente à estação do BRT. O saldo para você foi positivo? O saldo para mim hoje eu posso dizer que o saldo foi negativo. O saldo foi negativo. Machuca demais. A gente contar as histórias assim... hoje em dia você tem a leveza de contar. Mas é por isso e por essas e outras que eu abordo esses temas. E hoje eu tenho o projeto da Escola de Imigração, né? Que é justamente para pessoas que têm interesse de morar em Portugal. Eu não quero acabar com o sonho de ninguém de morar em Portugal. Quando eu conto relatos que eu recebo de mensagem e que aconteceram comigo, não é para acabar com o sonho de ninguém em Portugal. Mas é para a pessoa ir sabendo, consciente, sabe? Eu volto a falar, na minha época, em 2018, não tinha nenhum conteúdo falando sobre essas coisas. Era só que tudo era as mil maravilhas. E a gente sabe que na prática não é. Hoje eu sei que na prática não é. Porque o que acontece? Quando você fala nessa escola que vocês criaram, na verdade é para dar um norte para as pessoas que querem morar em Portugal. Né? Isso, mais exatamente. ou menos isso. Ó, você vai para lá, vai acontecer isso e isso de bom, e pode acontecer isso e isso de ruim. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí, e tudo que a pessoa precisar. Eu não aconselho ninguém a ir na doida sem um visto. Qualquer brasileiro tem mais de 9 tipos de vistos que você pode aplicar para morar em Portugal. Você ter um visto de residência te abre portas. Eu postei dia desses, por exemplo, para você fazer parte do IEFP, que é um Instituto de Ensino e Formação em Portugal. Eles te dão cursos profissionalizantes, você pode se inscrever e ganhar bolsa auxílio para fazer parte desses cursos e depois ser encaminhado para o mercado de trabalho. Mas para isso, você tem que ter um visto de residência. Hoje, por exemplo, quanto é que é o salário mínimo em Portugal? 740 euros. 740 euros, vamos botar aqui, se fosse 700, faz a conta aí, Alexia. A R$5 dá 3.500, 3.500 dá 3.700 reais. Mais ou menos isso. O nosso salário mínimo é o quê? R$1.400. Então a pessoa vai
com esse intuito. Poxa, eu vou ganhar 2 salários mínimos, vou ganhar 3. Mas é difícil alguém ganhar 2 salários mínimos. Passa isso aí para quem tá vendo a gente. Exatamente. Porque é difícil, não é assim que você vai ganhar 2 salários mínimos. E a questão sobre poder de compra, né? Vamos fazer uma conta básica. Uma família que seja um casal e um filho, ele tem que ter onde morar. O cara vai trabalhar, a mulher vai trabalhar. Os dois vão ganhar aí, vamos supor, vai trabalhar no mais do mesmo. Ela vai trabalhar numa fábrica, ele vai trabalhar num restaurante, como garçom. Que você encontra essas vagas facilmente em Portugal, tá? A gente tem também uma agência de empregos parceira que encaminha toda hora, tem vagas nessas áreas. Mas eles vão ganhar ali um salário mínimo, ainda tem os descontos aí, tá? Se é um emprego com contrato de trabalho, ainda tem o desconto para a segurança social. E o aluguel que ele vai pagar? Que seja de um T1. Em Portugal, né, é 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, você chama T1, T2 e T3. Vamos supor que ele aluga um T1. É no mínimo uns 600 euros que ele vai pagar. Então, o salário de uma pessoa só já vai para pagar só o aluguel. Você vai para Portugal buscando uma qualidade de vida. E o que seria qualidade de vida? Você trabalhar para só pagar as contas? Diferente do que muitos vídeos por aí, o que eu compro com 10 euros? Milhões de visualizações. O que eu compro com 50 euros? Eu não sei de onde que as pessoas tiram isso, porque eu sou uma família, eu faço essas contas. Supermercado, para uma família que tem criança. Os juros aumentou absurdamente em Portugal. Antigamente, lá em 2018, os juros era 1% ao ano. Isso já mudou, já está completamente diferente. E, enfim, você tem que avaliar muito. São essas contas, e quando eu falo que a escola de imigração é personalizado, né? Cada caso, cada família vai ser um caso. Você é sozinho, você é jovem, vai morar em Portugal, tá sozinho, você vai trabalhar, vai alugar um quarto para fazer sua vida acontecer, beleza. Eu super aconselho, vai, porque vai ser uma nova experiência, vai ser uma nova perspectiva de vida, você vai aprender a se virar. Enfim, ser imigrante pelo menos uma vez na vida eu aconselho todo mundo, porque você aprende até a dar valor ao Brasil. Eu aconselho todo mundo a pelo menos uma vez na vida ir morar fora, nem que seja para você aprender a dar valor ao Brasil. Porque na verdade o que acontece? Eu chego para trabalhar e eu vou ter pessoas que não gostam do brasileiro naquela função. Porque parte do pressuposto que você está tirando emprego de um nativo, de um português. Não é isso? Também acontece muito. E até nos processos seletivos, né? Você está concorrendo ali entre portugueses. É claro que vão dar preferência para os portugueses. Sim, mas a sua mão de obra é mais barata. O brasileiro é mais barato. Em algumas áreas, como por exemplo, a restauração. Restaurante, vai trabalhar em restaurante, vão se familiarizando com os termos, você que quer morar em Portugal. Restauração é para trabalhar em restaurante. A maioria dos brasileiros não recebe contrato de trabalho. Então, assim, existe o visto, que é a manifestação de interesse. Você foi para Portugal como turista e lá você arrumou trabalho. Aí você dá entrada no Serviço de Fronteiras e Estrangeiros numa coisa chamada manifestação de interesse. Ou seja, você está dizendo que arrumou trabalho e você quer ficar em Portugal. Pode. Só que você tem que comprovar como? Com os 3 últimos contra-cheques e com o seu contrato de trabalho. Mas você está trabalhando num restaurante já há 6 meses, 8 meses, 9 meses, 1 ano que não te dá contrato de trabalho. Que te contratou para a função de servir mesa. E você está limpando banheiro, ajudando como auxiliar de cozinha. Você está fazendo tudo dentro de um restaurante para receber um salário. E você está trabalhando sábado, domingo, feriado, às vezes sem folga, às vezes emendando 2 horários diferentes para ganhar o mesmo. Então é aí que muitos brasileiros não conseguem se legalizar, tá trabalhando, mas não consegue se legalizar, não se submete a essas condições de trabalho porque não quer perder o trabalho, porque precisa estar pagando as contas. Se ele olhar para trás, ele foi em busca do Eldorado, ele foi em busca de qualidade de vida e ele não tem essa qualidade de vida lá. Politicamente falando, como é que os partidos discutem a questão do brasileiro lá? Porque existe uma corrente a favor
E uma grande corrente contra, né? Sim, Portugal, inclusive, é agora muito recente, não sei quando o podcast vai ao ar, mas recentemente passou pelas eleições muito importantes, que são das legislativas. E o que acontece? Portugal, ele tem o partido PS, que é o Partido Socialista, que já está no governo há muitos anos. Portugal nunca teve um governo de direita. Ele veio de uma ditadura, que é o salazarismo, que era onde, lá na década de 40, 50, os portugueses, muitos vieram para o Brasil, porque viviam em situações extremas de fome em Portugal, por conta do salazarismo. É daí que a gente teve aquela onda de portugueses que fizeram vida aqui no Brasil. E depois ele veio depois que acabou esse salazarismo, ele foi para a mão do socialismo, do Partido Socialista. É um governo de esquerda. Mas, agora com as legislativas, o Chega, que é um partido de extrema-direita, ganhou, assim, absurdamente mais de 1 milhão de votos. É mais ou menos 30%, né? Mais ou menos 30% a mais do que ele já tinha na cadeira lá do Legislativo. Então, assim, a direita de Portugal está comemorando que foi uma grande vitória. Isso mostra muito um comportamento, uma mudança. Um brasileiro foi eleito. Por esse partido. Um brasileiro foi eleito, ele saiu do Brasil com 18 anos, é lutador, ligado às artes marciais, foi para os Estados Unidos com 18 anos, já vive em Portugal há muitos anos, na região do Porto, e é casado com uma portuguesa, tem filhos, fez vida em Portugal e foi eleito agora pelo partido Chega, que é o partido de extrema-direita de Portugal. Esse partido de extrema-direita, ele é acusado muitas vezes em Portugal de ser contra a imigração. Ele, nos discursos dos seus... No discurso das pessoas à frente do partido Chega, eles dizem que são a favor de uma imigração controlada. Uma imigração que dê condição para os imigrantes. Não uma imigração que abre as portas, mas quando o brasileiro chega lá, não tem condição de se legalizar, fica lá de maneira ilegal, trabalho em condições que não são condições... decentes de você trabalhar. Então, fica sempre essa briga. Mas, por exemplo, Portugal precisa da mão de obra de brasileiro? Precisa. Precisa porque os jovens portugueses saem de Portugal. E a taxa de natalidade em Portugal é uma queda, assim como muitos países europeus. E Portugal não é diferente. Poucas cidades no último censo, eu vou chamar de censo, de Portugal... Poucas cidades tiveram um crescimento na taxa de natalidade. E Braga foi uma dessas cidades. Foi uma das 3 ou 4 cidades que tiveram crescimento. Por quê? Por conta da comunidade brasileira. Se você for olhar os bebês que nasceram filhos de brasileiros. Então... Porque o que acontece? A gente fica aqui, eu estou ouvindo você falar, e o que a gente percebe aqui nitidamente é o seguinte. É uma relação de dependência. De amor, ódio e dependência. Tem pessoas que necessitam dos brasileiros, porque tem muito português, meus amigos, que não querem trabalhar em profissões baixas. É porque o português, ele tem a Europa aberta para ele, né? Tirando a Inglaterra, que agora saiu, agora não, já tem um tempo que saiu, o português, ele pode ir trabalhar na Alemanha, que ele vai ganhar absurdamente mais. Ele pode ir para a Espanha, que está ali do lado. Ele pode ir para Itália, para a França. Ele tem aberto o passaporte dele, dá a garantia de que ele pode ir para outro país da União Europeia e trabalhar. Então, assim, ele se qualifica. Algo que tinha que ser o diferencial na vida de um indivíduo, de um jovem, que era fazer a faculdade para ele ter uma condição melhor financeira, arrumar melhores trabalhos. Pra você ter ideia, o cara que lava o carro numa concessionária de carros, que vende carros, e o engenheiro que fabrica o carro, não tem uma diferença muito grande no salário deles. O engenheiro vai ganhar 1.400 euros, enquanto o cara que lava o carro vai ganhar 700 e pouco, 740. E ele também vai ter os descontos. No fim das contas, fica muito perto para ele ser um engenheiro, um cara que fez uma pós-graduação, um mestrado, que está criando, fabricando um carro. Então, assim, não tem esse disparate de salários. Aí o engenheiro que se formou em Portugal, português, ele vai para a França, ele vai para a Alemanha para ganhar muito mais. E acaba sendo também uma mão de obra barata para esses países. Sim. A área que mais contrata e que paga melhor em Portugal, que mais contrata brasileiros e que paga melhor em Portugal é a área de TI. Tecnologia da informação, paga melhor. Você encontra aí projetos TI, é uma área muito vasta, você encontra
galera dessa área que para entregar um projeto de TI pode cobrar até 1.400 euros, até 1.600 euros, dependendo da área. Mas, ainda assim, é mais barato. Então, muitas empresas em Portugal têm contrato com empresas fora, ou seja, ela presta serviço, ela está baseada em Portugal, ela presta serviço para a Alemanha, ela recebe uma bolada da Alemanha e paga uma mão de obra muito mais barata. Porque se esse brasileiro que está recebendo 1.400 em Portugal tivesse ido para a Alemanha, ele ia estar ganhando, sei lá quanto mais, mas muito mais. É igual aquela história, você que me acompanha no futebol, né, que a gente fala que a Nike, que é uma empresa norte-americana, fabrica suas bolas, suas roupas em Singapura, na Índia, né, em países alternativos, porque aí o custo, é bem pequenininho. E aí você pode elevar o seu lucro a cada negociação. Sim. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. E eu falo isso de experiência própria. O meu cunhado, né? Minha sogra mora em Portugal. Meu marido tem um irmão muito mais novo que ele. Ele tem 24 anos. E ele trabalha na área de TI. Então, ele fala inglês fluente, trabalha na área de TI. Ele tá numa empresa em Guimarães, Portugal. Mas ele trabalha para uma empresa da Alemanha. Mas ele não recebe o que o cara do TI, na mesma função que ele lá na Alemanha, recebe. Ele recebe muito menos, porque ele está em Portugal. Então, é uma questão que o jovem português vê isso e mete o pé de Portugal, vai embora. Não tem nada que prenda ele lá. Então, assim, muitos idosos ficam longe da família, a população idosa. A área, para brasileiro, você que é da área de enfermagem, que tem experiência como cuidador de idosos, Portugal precisa muito de cuidador de idosos. É vaga, você anda na rua, você passa perto das instituições, você vê placa, você vê anúncio. Precisa muito de cuidador de idosos. É uma área que também está muito aberta para brasileiros lá em Portugal. Ou seja, depois desse período todo que você viveu lá com a família, você passou 5 anos, né? Você voltaria hoje a morar, passaria mais 5 anos em Portugal? Sabendo de tudo que você sabe hoje? Então, eu sou grata a Portugal por tudo que eu aprendi. E sou grata também por esse passo que eu dei de ter a coragem de ir, de aprender. Mas nas condições que Portugal se encontra hoje, eu não iria morar em Portugal. Não com as minhas filhas ainda pequenas, não com a estrutura de vida que eu tenho hoje enquanto família. Porque eu não quero que as minhas filhas estudem num modelo de ensino como o de Portugal. Então, talvez no futuro, quando eu fui para Portugal, eu não imaginava voltar para o Brasil. Hoje eu posso dizer que eu não quero voltar de vez para Portugal, só a passeio. Agora, no futuro, não sei. Só para fechar esse papo aqui, nosso episódio do podcast Livre, Leve e Solto, com o Cris Azen, falando de Portugal para brasileiro. Olhando aqui para a câmera 4 aqui, Cris, qual o conselho que você dá para alguém que está vendo agora a gente no Instagram, no Twitter, no YouTube? Vá para Portugal e vai se dar bem? Ou não vá para Portugal? Pronto, o conselho que eu posso dar é: não vá para Portugal antes de falar comigo. Eu não ganho nada com a sua ida para Portugal. Se você for ou você não for, é diferente para mim. Mas você não vai ouvir da boca de ninguém o que eu tenho para falar. E como é que as pessoas te acessam, te procuram, te acham? Então, eu tenho um canal no YouTube que é o Portugal Brasil da família Azen, A-Z-E-N de navio. E o meu Instagram também, eu sou muito acessível, eu respondo direct de todo mundo lá. Só me mandar uma mensagem no @CrisAzen, A-Z-E-N de navio. Aí eu respondo vocês lá, vou ter imenso prazer de conversar. Me diga uma coisa, só pra gente fechar aqui o nosso papo. Tem mais gente procurando você para ir para Portugal? Ou pelo menos para saber como é que funciona? Tem sim. Isso vem aumentando? Aumenta demais, né? Principalmente pela insegurança. Todo mundo vai em busca da segurança. Aumenta demais e não para de crescer o número de brasileiros em Portugal. Dados oficiais dão conta de que tem 800 mil brasileiros em Portugal. Dados oficiais são aqueles dados que são as pessoas legalizadas e são as pessoas que estão com algum tipo de visto. Essas pessoas entram. Quem tem nacionalidade portuguesa não entra nessa conta, porque já conta como português. E os ilegais também não entram nessa conta. Então, eu estimo que deve ser mais de 1 milhão de brasileiros em Portugal. Mais de 1 milhão de brasileiros em Portugal. Isso não significa que são 1 milhão de histórias positivas. Você tem que ter muita calma, pensar bem, repensar, pensar de novo,
para ver se vale a pena sair do Brasil, sair da sua terra e ir para Portugal. A gente deseja boa sorte, caso você tenha realmente essa ideia na cabeça. Mas você ouviu bem esse papo aqui com a Cris Azen e pode tirar as suas conclusões. Cris, obrigado pela presença. Muito obrigada. Né? Gostou do papo, Cris? Muito, realizei o sonho. Tô aqui de frente de um fera, gente. Eu sou formada em jornalismo. Tá aqui na frente do Wagner gravando, é maravilhoso. Cris Azen foi a minha convidada no podcast Livre, Leve e Solto. Vale a pena ir para Portugal? Você que vai tirar a sua conclusão. Você que está no Instagram, WM Livre Leve Solto, no Twitter, W Livre Leve Solto e no nosso canal no YouTube, Livre Leve Solto. Já, daqui a pouquinho, coladinho no final do programa, nós vamos no Stories do Instagram anunciar o vencedor da nossa promoção com Balbinos Costelão. Semana que vem tem mais. E um assunto, olha, imperdível só para você.